Qual a chance de Di Maria virar reforço do São Paulo? O vídeo de hoje do canal do Nicola traz novidades sobre o tema e fala também sobre o Palmeiras. Além de Lázaro, tem mais uma contratação engatilhada no Verdão. Já o Corinthians trabalha para contratar Hernani, volante que pertence ao Parma. Quero te atualizar também sobre Igor Coronado. Já tem gente cravando que o Coronado será reforço alvinegro. Falo ainda sobre o Vasco, que está de olho em um atacante do Internacional, tudo sobre Alan e as tratativas com o Botafogo, as últimas do mercado, bastidores, audiência na TV e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações e também deixa like para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola, e nessa segunda-feira tem muita atração para você apostar e se divertir. Começando com Brasil e Paraguai, só os dois primeiros colocados desse último quadrangular estarão na Olimpíada. Eu vou de vitória do Brasil contra o Paraguai. Já no campeonato inglês, Brentford e Manchester City, estou indo de vitória do City. Imagino que o Raio Vallecano bata o Sevilha enquanto a Roma passe pelo Cagliari. Para você fazer sua fezinha, na 1xBet é super simples, pega o link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro e não esquece de usar o código Nicola, tudo maiúsculo, para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Jogue sempre com responsabilidade, permitido apenas para maiores de 18 anos de idade. Combinado? Bora começar o vídeo para falar sobre a audiência da Supercopa do Brasil em São Paulo, média de 25 pontos, melhor resultado da Globo com o futebol no ano de 2024. Já no período dos pênaltis, a decisão foi para pênaltis, o São Paulo se sagrou campeão nas penalidades máximas, pico de audiência de 28 pontos. Já a Bandeirantes, que transmitiu no mesmo horário a partida do Fluminense no Campeonato Carioca, ficou no terceiro lugar no horário, com 4 pontos atrás do SBT, com 5, e da Globo, com esses 25 pontos que eu citei agora há pouco. Bora contar para vocês que a abertura da Copa do Mundo de 2026 já tem data local. Ela acontecerá no Estádio Azteca, no México, numa quinta-feira, dia 11 de junho de 2026. Bora contar ainda que o Vitor Pereira, que foi cogitado por torcedores do Corinthians, tem um novo clube. Ele se acertou com o Al-Shabaab, inclusive já foi anunciado lá na Arábia Saudita. Já Bruno Alves, zagueiro de 18 anos de idade, que pertence ao Cruzeiro, foi alvo de 2 propostas nos últimos dias, ambas por empréstimo. Colorado Rapids, dos Estados Unidos, e o Torino da Itália. O Cruzeiro disse não para as 2 possibilidades. Quero contar ainda que o venezuelano Joseph Martínez, centroavante, que chegou a ser cotado por alguns clubes brasileiros, é novo reforço do Montreal Impact, time do Canadá que disputa a Major League Soccer, contrato até dezembro de 2025. Para completar, Rodrigo Caetano vai tentar acertar a renovação do Zaratio antes de deixar o Atlético Mineiro. Ele já oficializou para o Galo que está de saída, vai trabalhar na CBF, mas enquanto o Galo não contrata outra pessoa, esse período de transição vai ser tocado pelo Rodrigo, que pretende resolver essa questão do Zaratio. O vínculo atual se encerra em 25 e a ideia do Galo é oferecer um contrato até 27 ou 28. E aí uma notícia que pode importar para vários clubes brasileiros: Caio Jorge, que foi alvo do Bahia, do Palmeiras, do Grêmio e do Atlético Mineiro, tem proposta para renovar seu contrato com a Juventus. A Juve está animada com os 2 gols que ele marcou nos 3 últimos jogos pelo Frosinone e já ofereceu um novo vínculo até 2028. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama, que ficou no 0-0 com o Flamengo. Jogo no Maracanã, gostei especialmente do segundo tempo do Vasco, com várias oportunidades criadas. E quero contar que o Vasco sondou nos últimos dias o Internacional para a contratação de Pedro Henrique, atacante de 33 anos de idade, faz bem ao lado de campo e também tem bastante gol na carreira. Acho um reforço bem interessante. O Pedro Henrique já topou trocar o Internacional pelo Vasco, agora falta que o Vasco chegue a um acordo financeiro para compensar o Internacional pelo empréstimo de uma temporada. Alguns dias atrás, um clube do exterior havia feito proposta pelo Pedro Henrique, essa oferta tinha sido do Al Riyadh, e aí foi o Pedro que disse que não preferiria mudar do Internacional. No caso do Vasco é diferente, ele topa fazer acordo, o Internacional já cogitou, já aceitou um empréstimo por uma temporada com opção de compra. Agora os clubes tentam se acertar em relação à parte financeira. A informação sobre o interesse do Vasco foi divulgada pelo Lucas Pedroso. Só para completar, Só para completar, o Pedro Henrique na temporada atual
tem 3 jogos e 1 gol, em 2 deles nem saiu do banco de reservas e a tendência é que ele tenha menos espaço ainda a partir da chegada do Borré. Temporada passada bem mais produtiva, de 50 jogos, 12 gols e mais 4 assistências. Bora te atualizar sobre o Botafogo, que avançou para contratar o volante Alan, 33 anos de idade, jogador revelado no Vasco, com passagens por Napoli, Everton e nesse momento pertence ao Al-Wahda. Negociação entre o Alan e o Botafogo já havia sido fechada desde a semana passada. O volante concordou em assinar com o Botafogo. Ele tem vínculo até junho, perdão. E a ideia do Botafogo é ter o Alan agora. Então existe a necessidade de um acordo com o Al-Wahda. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa do Botafogo e a pessoa sinalizou que o Al-Wahda aparentemente topa fazer negócio e já concordou com uma compensação financeira. Os clubes tentam chegar a um acordo em relação a esses valores e a tendência é que o martelo seja batido nas próximas horas para que o Alan se torne reforço do Botafogo já, ainda nessa janela de transferências que se encerra em 7 de março. Jogador de muita categoria, ótima condição física, que chega para mim para ser titular absoluto desse time. E aí o Botafogo vai melhorando sua espinha dorsal na comparação do ano passado. Contratados o goleiro John, os zagueiros Halter, Barbosa e Pablo, o Savarino chegou, o Luiz Henrique também já foi contratado e anunciado. A expectativa é de que o Luiz Henrique possa estrear contra o Flamengo na próxima quinta-feira. Hora de falar sobre o São Paulo e repercutir uma notícia que causou com o torcedor tricolor nas últimas horas. Di Maria na mira do São Paulo. Informação foi trazida pelo jornalista Daniel Lian, que cobre o São Paulo há bastante tempo. De acordo com o Lian, São Paulo monitora a situação do meia e terá uma reunião nas próximas horas para definir se vale a pena fazer uma proposta ou não. Essa reunião não é para contratar o jogador, não é para, se essa reunião der certo, ele está contratado ou não. A ideia é entender as condições de negócio para ver se vale a pena avançar na insistência, se vale a pena insistir em contratar o jogador. Atleta de 35 anos de idade, titular absoluto no Benfica, temporada atual de 28 jogos, 11 gols e 5 assistências. O grande lance em relação ao Di Maria é o seguinte: ele tem contrato com o Benfica até junho e já decidiu voltar à América do Sul em julho. O plano do Di Maria é retornar ao Rosário Central, seu time do coração. Ele é muito ligado ao Rosário Central e pretende voltar em boa condição física para fazer do Rosário Central campeão. Aquela história do time do coração na infância e a necessidade de fazer esse time vencedor. O São Paulo vai tentar atrapalhar esse projeto ou adiar a ida do Di Maria para o Rosário Central se essa reunião, que deve acontecer nas próximas horas, for produtiva. São Paulo pretende utilizar a grana que tem, que gasta com o James Rodrigues, para pagar o Di Maria. Mas Nicola e o James? Essa é uma outra questão importante. São Paulo pretende, ao longo dessa semana, se sentar com os representantes do meia colombiano, que não demonstrou muito carinho pelo clube. Você sabe que o James Rodrigues não foi a Belo Horizonte, ele não seria relacionado porque ainda não atuou. Foram 4 partidas no Campeonato Paulista e não ficou em condições de jogar nenhuma. São Paulo entendeu por não levá-lo para o banco de reservas, e o James, como uma resposta, falou: tá bom, já que vocês não vão me levar para o banco, eu não vou viajar. Situação diferente, por exemplo, da do Luan, que foi cortado do banco por opção, e do Igor Vinícius e do Nestor, que estavam machucados. Todos foram junto da delegação e comemoraram o título. O James nem fez qualquer postagem sobre a conquista do São Paulo na Supercopa. E isso repercutiu mal, dando ainda mais ênfase para aquela história de que o James não tem interesse em jogar no São Paulo. O grande problema é que o tricolor deve dinheiro ao James pelo prêmio na assinatura do contrato do ano passado, e o James se tornou ainda mais caro. Ele ganhava R$1 milhão por mês no ano passado, o contrato previa um aumento para R$1,5 milhão mensais a partir desse ano. Então, o São Paulo espera por uma proposta do Besiktas. Se ela de fato chegar, existe uma boa chance de o James ir embora, e esse dinheiro, esse R$1,5 milhão prometidos a ele por mês, poderia ser utilizado na contratação do Di Maria, contratação das mais complicadas. A tendência é que ele vá mesmo para o Rosário Central, tá? Só para completar sobre o tricolor, Caio Paulista foi zoado pelos jogadores do São Paulo. O lateral, que era titular absoluto no tricolor, se mudou para o Palmeiras, nem foi utilizado na grande decisão, e durante o voo de volta de Belo Horizonte a São Paulo, Rafinha inventou a seguinte música: se liga aí, Moreira, vê se presta atenção, teve gente que pulou um muro e foi vice-campeão, fecha aspas. A saideira do São Paulo, Lucas Moura, deve ficar mais 15 dias de fora. A lesão muscular é mais grave do que se apresentava ou do que aparentava, e ele segue de fora nos próximos jogos do tricolor. Bora falar agora sobre o Palmeiras. Já havia contado para vocês que o Palmeiras tinha fechado a contratação do Lázaro, certo? Meio atacante, que pertence ao Almeria,
foi jogador do Flamengo, ele desembarca nas próximas horas em São Paulo para assinar contrato de empréstimo de uma temporada com opção de compra de 13 milhões de euros ou 69 milhões de reais. Até aí nenhuma novidade. A outra informação é que o Lázaro não será o único reforço do Palmeiras. Verdão tem negociações encaminhadas com o Novo Horizontino para compra em definitivo do Rômulo, meio atacante de 22 anos de idade, vive ótima fase com a camisa do Novo Horizontino. Foi talvez o melhor jogador em campo na vitória do time de Novo Horizonte contra o Corinthians nesse domingo 3-1 na Neoquímica Arena. Embora o Gênison tenha marcado os 3 gols, o craque, o cérebro, o cara que comandou todas as ações do meio do ataque foi exatamente o Rômulo. Só 22 anos de idade, o Palmeiras está comprando 70% dos direitos econômicos por 6 milhões de reais, os outros 30% permanecem com o Novo Horizontino. Temporada atual do Rômulo de 5 jogos e 1 assistência, temporada passada de 51 jogos, 11 gols e mais 9 assistências. Só para arrematar sobre o Verdão, desdobramentos da derrota na Supercopa, o Abel muito chateado falando sobre a sequência de perdas na hora da disputa por pênaltis. A frase do Abel foi a seguinte: nós não somos bons nos pênaltis, perdemos 7 de 8. Eu não sou competente para ajudar meu time a bater os pênaltis, fecha aspas. Queria a sua opinião sobre o tema, o que acontece com o Palmeiras, que vai tão bem no tempo normal e vai tão mal na decisão por pênaltis. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians. Quero começar contextualizando uma informação que surgiu no domingo e causou alvoroço. Mano Menezes não foi demitido. Olivério Júnior, jornalista dos mais antigos, super conhecido e de ótimas fontes, chegou a assegurar que o Mano estava demitido e que já há um técnico contratado para o seu lugar. Conversei com o staff do Mano, conversei com uma pessoa do Corinthians e ambas asseguraram que não existe nada nesse sentido. Quero acrescentar com mais novidades, reforços a caminho do Corinthians. Hernani, volante revelado no Atlético Paranaense, hoje com 29 anos de idade e passagem por vários clubes europeus, está na mira alvinegro. O Corinthians tentou na semana passada o Federico Redondo, o argentino júnior, já disse que prefere perder o jogador de graça no fim desse ano do que negociá-lo com o Corinthians. Então, diante desse cenário, o Redondo não será contratado. Sobre o Hernani, informação revelada pelo site Meu Timão e confirmada por uma fonte do Corinthians, atleta que pertence ao Parma, líder da segunda divisão italiana. A tratativa, apesar dele jogar na segunda divisão, é muito complicado. O Palmeiras, o Flamengo e o Santos já haviam tentado o Hernani em outros momentos e todas as vezes as respostas foram negativas. De qualquer forma, o Corinthians está tentando contratar esse volante de 1,88 m com passagens por Zenit, Genoa, Regina, entre outros clubes. Se chegar, chega para ser titular absoluto, embora na minha opinião, as carências são do meio para frente e não na condição de volante. Mas é o Corinthians buscando reforço. Sobre Igor Coronado, contar que uma página no Twitter chamada Portal da Fiel está afirmando que Igor Coronado está muito perto de acerto com o Corinthians. Pequenos detalhes separariam um acordo entre as partes. Conversei com uma fonte do Corinthians que admitiu o interesse, afirmou que as conversas com o empresário dele, Rafael Brandino, acontecem, mas ainda tem bastante coisa a ser resolvida antes de o Coronado se tornar reforço. Atleta de 31 anos de idade, que está fechando os últimos detalhes da rescisão no Al Ittihad, onde ganhava 5 milhões de dólares por temporada. Meio atacante cerebral de muita qualidade, o legítimo camisa 10, se contratado, vai ajudar bastante. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Use espaço para comentário, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos à tarde, tem também live do Nicola a partir das 7 da noite. Abraço, tchau!